estamos aqui iniciando mais uma conversa, né, no projeto da DESU, Conectando o Saber. E hoje, com muita alegria, recebendo a dona Irna Pires, né, que é da Associação Gotas da Esperança, que tem um trabalho muito bonito, muito forte, né, lá no bairro Matias Velho, e que vai contar conosco aqui, né, junto com a Rosângela, né, que é a nossa secretária aqui, né, assessora especial, assistente social também, que também conhecemos nos trabalhos sociais lá no bairro Matias Velho, próximo do mesmo. Então, muito bem-vinda, dona Irna, e queríamos aqui aproveitar essa oportunidade, né, Rosângela, para aprender um pouco mais sobre esse trabalho bonito que é feito lá no bairro por essa instituição aí, né, importante para nós. Muito obrigado, bom dia, né? Muito obrigado pela oportunidade. E a gente está junto também aqui para aprender e crescer juntos, né? Para nós é uma alegria, né? Nós da DESU, poder te receber aqui. Eu, particularmente, já conheci a Irna Pires, né? Já fizemos algumas ações aí junto, né? Com a Mulheres Imigrantes. E hoje, nesse bate-papo, para nós saber um pouquinho mais da tua história, Irna. E também da história da Gotas de Esperança, lá da ONG, né? Que nós sabemos que tem sido um desafio bem maior depois da enchente, né? E para nós hoje poder te receber aqui é sempre bom, porque para a DESU, a nossa preocupação hoje é como estão as ONGs, como elas estão depois da enchente, principalmente as que são da Matias Velho, onde teve a enchente, né? Então, nós vamos... Os bairros impactados, né? Os Mais bairros do Noroeste. impactados. Irna, então conta para nós, Irna, quando é que começou lá o projeto de vocês? Quando é que vocês iniciaram o trabalho? Que tipo de trabalho vocês desenvolvem lá? Tá, meu trabalho, assim, que a gente começou foi desde 2013. 2013, na primeira Páscoa, a gente começou com 20 pacotinhos de kits para as crianças. Então, que na nossa rua ali, a gente tinha poucas crianças, então 20 pacotinhos para nós foi o ideal. E ali foi sim o gosto de fazer ajuda comunitária, né? E aí o pessoal começou a vir com as demandas aos pouquinhos. Um precisava de 1 quilo de arroz, outro precisava de um feijão. Aí foi indo. Aí a gente foi pegando mais o gosto, a gente foi aprendendo a como lidar, aonde buscar. Então foi aos pouquinhos, desde 2013 a gente está nessa lida, né, com o pessoal. O objetivo lá é atender as crianças e as famílias As mais famílias, carentes ali da sim, região. conforme a demanda que o pessoal vem nos trazendo, a gente vai correndo atrás para conseguir ajudar eles, né? Onde é que fica? Fala Fica na onde rua é que Dom Oscar Arnolfo Romero, na parada 23, do final da Matias. Depois do Thiago Virt lá. Bem depois do Bem Thiago. depois. Bem depois do Thiago Virt. Não, penúltima rua da Matias mesmo. Mas então lá na Getúlio Vargas mesmo? Não, um pouquinho mais para cá. A Getúlio Vargas é da Rio Grande do Sul para frente, até lá a bomba. Ela fica no meio. Ela fica no meio. Exatamente. Então, antes de iniciar a penúltima rua da Matias, antes da Getúlio Vargas, né? Antes da Getúlio Vargas, aham. Lembrava há pouco, né, que a história da Getúlio Vargas, eu comecei lá no início dos anos 80, né? Trabalhava com o deputado federal Jorge Wecht aqui, né, e comecei a fazer os estatutos das associações, das entidades aqui, né? A pedido do Jorge, comecei a trabalhar com isso, né? Então, apoio ao terceiro setor, que foi onde meu envolvimento com o terceiro setor. E na época, então, eu me lembro que nós fizemos o primeiro estatuto lá da Associação do Getúlio Vargas, e tocou para mim lá pegar a assinatura do presidente, logo que foi, né, feita a ocupação lá. E eu lembro que foi num dia de chuva, né, que tinha alagado bastante lá, então eu entrei com água, né, pelas canelas, tive que tirar o calçado, arregaçar as calças para chegar até a casa do presidente. Não lembro se era Antônio, alguma coisa assim. Mas foi o primeiro presidente, porque eles tinham, claro, eles construíram as casas mais altas, né? Os mais altos. Então, eu tenho na minha memória bem aquele trabalho. Na época, para constituir a associação, a gente tem que fazer um edital, né, e fazer um resumo e publicar isso. Então, nós tínhamos o deputado Carlos Giacomazzi, né, que estava na Assembleia, que ele tinha uma verba parlamentar lá para fazer essas publicações. Então, nós dava esse apoio, né, organizando as associações e as instituições.
sabendo dessa importância, né? Então, do trabalho que é realizado, né? E que a Rosângela conhece bem também, porque nós começamos lá na Vila Natal também, né? Um projeto. Nós tínhamos o Pão e Vida lá, né? Aham. O doutor Hernani nos apoiou, nós fundamos o Pão e Vida, né? Hoje nós temos, a gente passou para uma igreja, né? Que logo o pastor Paulo também vai estar aqui falando um pouquinho da história. Mas, Irna, quais as maiores necessidades hoje, desafios que tu enfrenta, né? Como presidente da ONG? Nosso maior desafio é a gente, primeiro, legalizar nossa ONG, que a gente tinha o pessoal, aí o pessoal tava junto, daqui a pouco saiu. E também as verbas para a gente legalizar. Hoje a ONG, a sede dela fica na minha casa, que não é mais minha casa, porque ali a gente Da tem. comunidade. É, da É mais comunidade. ONG do que casa. É, mais ONG do que casa. Então, as doações chegam, ficam ali. As doações ou vão pro quartinho, ou vão pro, sabe? Então, o espaço vai ficando pouco. Então, a gente precisa, hoje, além de legalizar, a gente tem essa dificuldade, tanto do espaço, que a gente não tem hoje, e a maior dificuldade de. Falas hoje, vocês tinham espaço para fazer as atividades? Antes a gente tinha um espaço cedido, né? A gente tinha um espaço cedido onde a gente estava fazendo nossos projetos, nossas atividades, junto com a Associação da Getúlio Vargas. Aí Associação foi de moradores, trocando. essa. Isso. Aí, como foi trocando a diretoria, daí cada um ficou com o seu projeto e as dificuldades também, né? Porque, como a gente não tem renda, não tem nenhum fins lucrativos, a gente não tinha como manter o nosso espaço lá, tipo um aluguel. Então a gente teve que automaticamente sair. Quais as atividades que você desenvolve lá? A gente estava, quando estava, a gente fazia pão, aonde eu ensinava as mães a fazer pão, e elas vendiam e aquilo, o valor ficava diretamente para elas. Geração de renda. Geração de renda. Aí nós tínhamos um clube de mães, que eram 5 mães, que ensinavam a fazer crochê, tinha esse trabalho. Aí foi aos poucos foi se perdendo, né? Porque hoje nem existe mais clube de mães que fazem um trabalho assim, que é raro, né? É. E isso a gente foi perdendo porque a gente não tem um espaço. E depois deu uma enchente, a gente perdeu mais ainda as coisas, né? Minha mãe, falecida mãe, participou muito tempo, né? Fazendo exatamente, já dando aula de crochê. As Né? E oficinas tricô, são né? Fazia os dois. Inclusive, por último, eu me lembro que tinha uma atividade, um clube de mães ali junto à escola Bento Gonçalves, na Matias Velho também, né? Onde eram as principais atividades dela, me lembro. Lembro bem dessas atividades que eram importantes, né, na qualificação das pessoas, uma atividade de renda. Né? E quais eram as outras atividades que vocês faziam ali? A gente também com as demandas, né? A gente doa material escolar, a gente tem conforme cadeira de roda. A maior dificuldade também hoje, depois da enchente, é a cesta básica, os alimentos. Os alimentos, porque a gente faz cesta básica, a gente entra em contato com algumas empresas, a gente consegue algumas doações, mas tá muito difícil. Não é o suficiente, né? Não é o suficiente. A gente, antes da enchente, nós estávamos com 460 famílias cadastradas. 60, eu ia fazer essa pergunta. Hoje nós estamos com. Hã? Eu vou fazer essa pergunta. Né? Então, hoje nós estamos com 512 famílias. Não só da Matias, como do Prata, da Rio Branco. Nós temos famílias também do Guajuvira. Então, a gente não é só vinculado. Nós estávamos também com o pessoal ali da 386, que a gente também, muita festa a gente já foi fazer com eles lá. Então, a gente recebe todas essas famílias, a gente faz o cadastro. Quando vai chegando a cesta básica, a gente tem a nossas planilhas. Essa família já recebeu. E essa daqui a gente vai indo. Então, a gente tem o controle de quem recebe e quem está na fila ainda para receber. Nós, do começo do ano até agora, a gente já doou 279 cestas básicas. E a gente ainda tem todo esse pessoal ainda na fila.
E vou perguntar isso, né? Qual é o tipo de receita que vocês têm? Vocês recebem doações, os Doações ranchos em em produto. espécie, só material? Recebe recurso financeiro de alguma Não, recurso financeiro a gente não recebe. A gente faz a campanha do alimento. Então, às vezes a gente faz, ó, precisamos do arroz, precisamos do feijão. Nós recebemos de um rapaz que ele fez uma campanha para nós dentro da empresa dele e eles arrecadaram 110 quilos de arroz, 100 quilos de feijão. A gente também teve o pessoal da Cid Petro que eles fizeram em 3 meses, eles estavam doando 50 cesta básica para nós. Ali a gente vai diminuindo o pessoal. Teve a Ecotomo também, eles fizeram uma campanha dentro da empresa e cederam para nós a cesta básica. Então, são várias, algumas empresas assim, que graças a individuais que Deus. fazem a doação? Isso. Aí, graças a Deus, que nem eu digo, né? Eles vão nos achando pelo Instagram. Então a gente, eu vi vocês no Instagram, vi o trabalho de vocês, gostei, e a gente tá indo doar essas cestas. Importante, e aí nós vemos assim o quanto é importante o fato também de todas as ações serem divulgadas, né? Porque vocês não têm ajuda do poder público, né? Porque não tem os Só documentos, tem a né? documentação. Que pô, no momento que tem a documentação, tu vai de atrás das verbas, né? Porque a gente sabe que é bem difícil a situação das ONGs justamente nessa parte de documentação. Mas o importante é que vocês conseguiram, dentro da rede, ajuda, né? É. Os parceiros que olham o trabalho de vocês e ligam para vocês, já entram em contato, já conseguem o que vocês precisam, né? Claro, isso conforme muito o período, né? Hum, Porque tem algumas empresas, tipo, nós temos uma empresa que vai fazer 7 anos. 7 anos que ela conhece está ali vocês. conosco de mão dada. Pois Tudo que a gente precisa, Doando, né? doando para nós ali, eles estão sempre. Eu acho que nesses 7 anos, assim, nunca tive um não. Eu sempre, ó, preciso tal, tal, tal. Tá ali. Preciso tal, tal, tal. Tá ali. Qual é a Irma, empresa? eu Pode ia falar? perguntar. É a Guaíba Distribuidora de Porto Alegre. Hum. É uma das empresas, assim, que nesses 7 anos é nossa parceira, né? É Tudo que a importante. gente precisa, assim, claro, conforme é uma empresa pequena também, né? Sim. Ela não tem um. Então, tudo que a gente precisa, alguma coisa assim que eles possam, pá, ó, tamo aí. Tamo. É uma das empresas nesse período que sou grata a eles porque estão sempre nos ajudando. Agora nós fizemos domingo uma festa para as crianças lá da rua, que a gente fecha a rua e é aberto ao público. Sim. E ali preciso do Festa Dia copo. das Crianças aberta. Uhum. Nós Preciso tivemos de lá no copo, Prédio Viras, preciso no de outro. tudo. Aí pode ir lá que eles estão, já envio para nós, entrego. Então, essa parte eu já fico tranquila porque eu já tenho o ponto certo. Mas a correria é sempre diária. É. Me fala um pouco, Irna, da tua experiência lá, com a importância, né, para se levar as gotas de esperança, o nome já diz, né, exatamente, levar esperança para aquelas crianças, para aqueles jovens que vivencia lá, né, no local. Eu me lembro bem aí do meu tempo, né, porque eu também, quando eu vim do interior, nós moramos aí quase um ano na Vila Areia, em Porto Alegre, ali, onde é hoje ali os clubes náuticos, né? Onde é a Freeway, na verdade, né? Ali na altura dos clubes náuticos, do Vasco da Gama e do Barroso, eu me lembro. Atravessava no fundo da nossa casa, dava de fundo para o dique, atravessava, estava na beira do Guaíba, né? Mas moramos no meio de um ano e fomos para Matias Velho. Nós moramos na Matias Velho. E eu tenho as memórias da minha infância, lá, inclusive da enchente, né? De 67. Tinha 5 anos, né? Depois de estudar ali, então. E depois, quando a gente começou a ter experiência, que era diferente, né? A gente tinha as carências, tinha as dificuldades, mas era bem menos gente, né? E não tinha, né, as opções, né? Assim, hoje, do outro lado da moeda, né? Perversas que se tem, a falta de opção, né, para as crianças de acesso, como tu falasse, até material escolar, né? E eu lembro bem da experiência que nós tivemos, uma época que estava se arrecadando, tentando arrecadar material escolar para as crianças da escola lá, da Odete, como é que é o nome da
daquela escola que tem na Florianópolis, lá embaixo. Lá. São Mateus. São Mateus, São Mateus. exatamente. Depois É bem quase no sul da minha casa. Então lá na São Mateus, né, é uma coisa... Me chocou muito aquela época, a gente, né, fez isso, porque é antagônico, né? Tem a Escola Rio de Janeiro aqui no bairro, né, nobre da cidade, ali, aqui na entrada, né? Hoje é ali. E lá na São Mateus, que recebe todo o material, porque é uma escola do município, e recebe todo o material escolar, uniforme e tal. E lá embaixo, que é a São Mateus, que é uma escola, né, privada, na verdade, né, de uma instituição, acho que ligado à UBRA, né, Luterana, né? Por ser de uma instituição privada, eles não recebem o material escolar, nem uniforme, essas coisas, e depende dessa... uma e coisa, as crianças são do bairro, né? Crianças do bairro, da cidade, do município, e as mais carentes do município. É isso que exatamente que eu lembro. É muito forte. Como é que tu vê, o que tu sente, né, com essas questões lá de vivenciar hoje o momento das crianças e o que te motiva a levar esse trabalho aí, né? O que motiva é a esperança de renovar e de mudar. Porque, como eu sempre disse, né? Eu uso sempre o modelo do meu filho. A gente mora lá há 42 anos, vai fazer 43 anos, e a gente viu a dificuldade, a gente vive a dificuldade. Hoje eu vejo as crianças indo para a escola no inverno de chinelo, porque as doações, o poder público hoje, ele não chega lá embaixo. Verdade. Não chega. Nós não temos acesso. A gente viu muita coisa também acontecer na enchente. Nós não tínhamos, não chegava muita doação para nós. Eu ia perguntar sobre isso. Não chegava doação. Eu abri a minha casa, a gente conseguiu conversar com o pessoal de São Paulo, aonde veio sanitizante, alvejante, tudo isso. Eu procurei, eu corri atrás. Então, eu digo mas o nosso pessoal correu atrás, porque a gente também precisava. E às vezes a gente via lá em cima, no começo da Matias, a gente via um caminhão entregando e eu ia lá com a cara de pau. Ô, vizinho, ó, a gente mora lá embaixo, a gente não tem doação disso, não temos água. E tem muitas famílias que voltaram para suas casas e não tem nada. Ainda foi que o pessoal começou a ir lá para baixo. Então, eu digo assim, ó, o final da Matias é muito esquecido. Nós não temos uma pracinha, nós não temos nada que as crianças possam... De lazer, né? De lazer, que as crianças possam. E também o colégio hoje, o São Mateus, hoje, ele não é aberto. A gente antigamente tinha as escolas que abriam o final de semana para as crianças ir jogar um futebol, ter alguma atividade. Nós não temos isso. Ou tu vai para uma cancha, vai ter que pagar, nem todo mundo tem, e isso tudo faz diferença. Um vizinho tinha colocado um escorregador e uma pracinha ali do lado da casa dele, que era um pátio abandonado. Ali, tu via domingo, as mães sentando, tomando chimarrão, deixar as crianças brincar. Era uma área de lazer. Nós não temos. Hoje, a gente precisar, consultar, a gente tem que ir lá no posto União, que ali embaixo a gente não tem. Que fica longe, E né? fica longe. Da Vila Natal aqui, né? Não. O posto União é passando o Thiago Virte. Cima do Thiago Virte. Isso, passando para lá. Então, perto da Alcono, então, ali. isso, bem ali Exatamente. pertinho deles, onde eu fiz o projeto também, o Defesa Civil, fico com eles lá também. Então, tudo lá é esquecido. Nós não temos nada ali embaixo. É verdade. Não chega, né? Não chega. Não chega eu acho nada. que esse é o desafio, por isso que a gente criou um projeto aqui, né, de conectar o saber, conectar o conhecimento. Conhecimento é saber que lá existe essas carências, que lá existe essa dificuldade e que lá existe pessoas esperando essas oportunidades. Né, e nós, assim, nós somos o centro. Se tem aconteceu casos de violência doméstica, aí a pessoa, onde é que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Aí nós vamos até o... Não sabe nem direito onde procurar. Não. Daí a gente vai no Centro de Referência da Mulher, a gente vai lá, aprende
como a gente tem que ir. A Temis também é uma das que também sempre eu pergunto alguma coisa, eles me dão informação. Nós temos violência também sexual com crianças. Aí a gente entra em contato com o Conselho Tutelar, aonde a gente tem que ir, sabe? Isso é Então, importante. tudo isso, se a gente tem um prédio, alguma coisa que a pessoa possa lá se informar, que a pessoa possa, sabe, ter, que nem eu digo, às vezes eles não têm a cultura do conhecimento, não vão atrás porque é longe. Sim, As pessoas não têm exatamente. aquela. Precisam das coisas, mas eles não vão atrás porque é longe. Sim, a Claro, oportunidade tem que chegar até lá, né? é. Ah, mas é que daí o que que custa pegar um ônibus, a comodidade? Mas só que tem pessoas que são com problema de saúde, que tem vários coisas, ou tem que cuidar de alguém. Então, isso tudo vai impedindo deles saírem atrás. Então, tudo que precisa, nós não temos um ponto que possa, de referência, Sim. que possa ajudar eles nas emergências, né? Deveria ter um espaço ali para informação e direcionar essas pessoas conforme a demanda do A serviço que eles demanda. necessitam, né? Sim. Isso aí realmente na Matias Velho é um local que precisa. É o acesso, né? O As acesso aos pessoas direitos, às garantias, né? Sim. Sociais que estão na Constituição, garantias que a gente precisa ter, de qualificação, trabalho, esporte, lazer, que é um cultura. direito, né? São o os ser direitos humano, sociais, né? é onde justamente Sim. nós temos que atuar, né? O terceiro setor, as associações e as instituições do terceiro setor têm que atuar nisso. E hoje nós temos grandes referências, né? Que dão certo aí, que nem o Pão dos Pobres, está fazendo 130 anos, mas é como tu disseste, né? Precisa chegar nas pessoas, né? Nós tivemos uma experiência muito grande com relação a essa necessidade de tu ir até o local com o microcrédito, né? O microcrédito é um programa produtivo e orientado, né? O microcrédito produtivo e orientado, que é um programa hoje do Ministério do Trabalho, aqui já há alguns anos consolidado no Brasil, né? E que aqui no Rio Grande do Sul não se consolidou. Nós tivemos uma experiência, né, em 2011, 2012, 2013, né, que nós trabalhamos muito com isso, né, que tivemos o programa Gaúcho Microcrédito, que depois, né, foi desativado pelo Banrisul, aí, pelo Estado. Mas nós tivemos a experiência da importância disso, de ir até as pessoas. Porque se tu vai trabalhar hoje, você falou muito em creche, oportunidades, mas o crédito de balcão para as pessoas virem no banco, as pessoas lá do fundo não vêm, né? O trabalhador de lá, o serralheiro lá, o costureira de lá, né? Eles não conseguem chegar até aqui na Existem instituição. muitas Então, barreiras até que eles exatamente, cheguem, né? exatamente. Então, a necessidade de a gente organizar o terceiro setor, né, nesse sentido, né? Então, hoje o pessoal mobilizou aí, né, transformou a Associação Rio-Grandense de Fundações, né, a ARF, que era em federação, né, fundadas, incluiu as associações, e está fazendo um trabalho, né, muito concentrado para que a gente possa utilizar esses recursos que chegam para os fundos municipais, especialmente chegaram bastante em 2024, né, com a gente do Brasil inteiro, né, nos fundos das crianças, no fundo do idoso, do criança e adolescente, do idoso, para que esses recursos cheguem nesses locais e cheguem com projetos que efetivamente vão dar resultados, que já estejam organizados, consolidados. Nas pessoas certas. De uma forma correta, né? Exatamente. Eu acho que fica a dica também da Irna em relação até para o poder público daqui, né, de Canoas, aqui, os gestores de Canoas, né? Prefeito de Canoas, tem um espaço lá na Matias Velho, onde as pessoas possam procurar informação e possam ser encaminhadas de maneira correta, né? E até mesmo assim procurar, por meio das ONGs, ver como organizar isso. Porque eu acho que é muito pertinente o que tu falou aí, né, a respeito disso. Porque as ONGs estão lá se debatendo, que nem a Irna, né? Vai de atrás da informação para poder passar para aquelas pessoas que te procuram, que são atendidas pela ONG. Mas e os que não vão em ONG nenhuma e que não são atendidas por ninguém? Como que fica, né? E os espaços, né? Porque, na verdade, nós conhecemos bem essa história. Que eu falei com a Morena Matias, estive lá no início. Então, o que aconteceu? Aqueles territórios ali, eles eram tidos como inundados nessa discussão, né, que não poderia se construir. Logo, os proprietários, na zona de arroz, abandonaram aqueles territórios e as pessoas, né, fizeram a ocupação daqueles territórios. Só que foi uma ocupação, né, desordenada, né, sem reservas, como não era permitido fazer o loteamento,
quando tu faz o loteamento organizado, tu tem que deixar os Toda a espaços públicos, infraestrutura, né, né? para toda a infraestrutura, e além dos espaços públicos, como né, foi feito, né, uma divisão de lotes sem nada. Então a gente vivenciou isso muito lá na Vila Natal, onde a gente iniciou o projeto lá, que depois Ah, se transformou no Pão e Vida. E a gente sentia essa falta, né, daquelas crianças não ter um local, né, efetivamente, para te ter a prática do esporte, a prática do lazer, da cultura, né, não tem um da religião, espaço, né, né? então essas coisas. É tudo muito difícil. Nós começamos com uma salinha lá, né, Hum, alugamos uma sala lá, começando o trabalho, foi indo, depois ampliamos, aí surgiu o Pão e Vida, então, e a gente conseguiu avançar um pouquinho, mas enxergava, e se enxerga isso. Então nós temos que construir isso, junto com o poder público, sim, mas também apostando muito nessa questão do terceiro setor, que a gente possa construir isso, porque fica muito injusto isso, né? Então, hum. em lugares mais, né, onde as pessoas têm mais Mais poder favorecidos, aquisitivo, mais né? favorecidos, recebem toda uma Apoio, estrutura, né, de estrutura. apoio do poder público, que é, né, devida a todos, né? E as pessoas mais carentes, mais, né, não recebem esse apoio. Então, E nem eles têm acesso, tipo, às informações, o que tu poderia hoje trabalhar para te mudar, cursos, coisas assim que nem todos. Hoje todo mundo diz, ai, mas tem internet. Mas nem todos têm acesso à internet lá É embaixo. verdade. Nem todos têm acesso à internet. Às vezes eles precisam. Ai, como é que eu faço para baixar o Gov? Aí eu não sei muito não domino muito a informática. Mas daí a gente já peça para alguém, eles vão lá em casa. Ah, como é que eu faço assim? Daí tu ajuda os aplicativos, aí eu já peço mais para um mais inteligentinho ali. Então, isso tudo eles precisam ter eles exato. encontram Precisam um essas espaço, né? informações, ajuda lá em casa. Então, tipo na enchente, como é que a gente faz inscrição para receber os 5.100? Eu fiquei 2 tardes ali no Ajudando, CRAS, aqui na Siqueira, aprendendo para aprendendo para quando chegar lá, eu chegar e poder informar. ajudar. Ó, tu tem Isso é direito, tu vai lá e faz isso, faz aquele outro, já leva a documentação. Então, eu já fui aprendendo para me poder passar para eles. Então, sempre eu tô um pouquinho à frente para me poder saber coisas, para saber onde informar. Então, às vezes tem horas assim que muita coisa se foge. E como eles não têm, vou lhe dizer assim, eles têm vergonha, Autonomia, né? eles têm umas vergonhas, não tem, eles não têm, não Sabendo. procuram, porque, ai, vou lá, vou procurar, que vergonha, parece que vou. Eles têm isso, apesar de estar precisando ter a necessidade, eles Sim, têm não tem a essa, autoestima não necessária para têm poder chegar no local. Eu chegar no lembro, local. então, e estava fazendo uma reflexão agora justamente assim, que nós, né, na nossa época, nós vimos também com muita carência, mas tivemos oportunidade, né? Tu estava falando de tecnologia, mas justamente por isso, não tinha tecnologia, mas a gente tinha oportunidade de começar a trabalhar. Então, Verdade. eu comecei como office boy numa empresa com 15 anos, né? Então, ia nos bancos, né, levar título, pagar título, pegar extrato, pegar essas coisas, né? Depois logo passei para auxiliar de escritório, mas eu tive a oportunidade de começar com um trabalho que todos os jovens tinham a oportunidade de começar, de office boy, né? Indo andando na rua, né? E indo. Hoje essa atividade não existe mais, né? As atividades são todas, Tem mais como tu boleto está para dizendo, eu poder estava fazendo essa reflexão e recordando isso. Então, se tu não tiver acesso à qualificação, né? Não vai ter oportunidade de começar. E aí as oportunidades são outras, perversas, né? Até, né? As referências são muito difíceis, muito negativas, né? Então nós precisamos levar com força isso, é isso que eu estava dizendo. E eu me lembro que foi o que me fez focar naquela época na questão do Centro Profissional Cefet, né? De qualificação, porque eu visitei aí, tempo que eu estive como secretário de desenvolvimento aqui, lá em 2005. Eu visitei algumas empresas e lembro muito bem que eu visitei na época o Antônio Azevedo, na Springer Carrier ali, que é o nosso, né, consultor, conselheiro da DESU aqui hoje, nosso secretário-geral, né, vice-presidente, né. O Antônio Azevedo era diretor-geral lá e ele nos falou, olha, mais de 50% das pessoas que trabalham na Springer são de Forte de Canoas. E eu perguntei para eles, mas por que não? A empresa aqui local, né, as empresas... Ele, porque aqui não tem qualificação, né? Porque Porto Alegre tinha o Parobé, né? Em São Leopoldo tinha ali o Senai ali no Setempo, né? Lá o Novo Hamburgo, Suzano Liberato, o Sapucaia já tinha uma UNED ali da escola, né? Do Centro Federal de Pelotas,
o NED na área plástica ali, então tinha qualificação e nós não tínhamos. Foi onde nós focamos e trabalhamos para ter o Centro Federal, que depois se transformou em instituto, que está ali na Igara, mas também que não tem acesso hoje às crianças. O desafio né? Então tem que construir alguma coisa lá, ter alguma alternativa lá, ou trazer uma oportunidade de ligar isso, né? Que nem o pessoal faz, tu me comentaste, né? O teu filho com relação ao projeto Pescar, né? Vai lá e pinça, né, algumas coisas. Só que é um projeto que atende muito bem, mas poucas, né? Muito poucas pessoas, diante da demanda que nós temos. Tem né? que chegar até lá, né? É porque muitas mães também nem sabem como é que vão se inscrever num projeto Pescar, como vão se inscrever num projeto Jovem Aprendiz, alguma coisa. Nem todo mundo sabe que existe ali. Essas oportunidades. Ali é onde eu estou falando, ali é onde eu moro. Mas a fulana, sabe? Só que são outro patamares, são outras, como é que eu vou dizer assim, outras pessoas que têm mais conhecimentos. Fora ali, que não tem uma internet, que não tem isso, eles acham que vão ficar naquele mesmo patamar. A gente tem que quebrar, o que eu sempre digo, a gente tem que quebrar o ciclo. Quebra o ciclo. Minha mãe foi isso, minha mãe aquele outro. Vou continuar levando a carreira. Não, mas se tu tem oportunidade, por que que tu não quer crescer? Vamos crescer, vamos fazer algo diferente, vamos quebrar o ciclo da Isso, vida, dessa assim, dificuldade sabe? da vida. Mudar, crescer essa parte. É onde eu sempre digo para eles. E eu uso o exemplo do meu filho, porque, que nem eu te falei, ele começou como empacotadorzinho do mercado. Ele trabalhava lá de empacotador e de limpar o mercado. Ele disse assim, mãe, eu quero crescer. Vamos crescer. Não precisa tu ficar nesse ciclo aqui. Ficar no Que é mercado. importante, um ciclo importante, né? De aprendizado. Sim, ficar no mercado, depois tu fica ali. Não, se tu tem a oportunidade de crescer, vamos lá. Aí foi aonde a gente se inscreveu ele no projeto Pescar. Do projeto Pescar, ele fez lá, cresceu. Hoje ele é facilitador dentro da Mideia. Ideia, Springer Carrier, na minha época, né? Hoje minha ideia. Hoje ele está fez um curso no Senai, vai fazer agora a faculdade dele. Então ele está crescendo. Não querendo, que nem eu digo assim, gente, eu não estou querendo me exibir, mas eu estou mostrando para vocês que tem uma luz no final do túnel. A gente não precisa ficar só com a velhinha e apagar ela ali no caminho. Vamos seguir reto que a gente consegue. Então, isso a gente vai ajudando, né? E a gente tem essa a precariedade dessas informações lá embaixo. Os jovens hoje, se tu não pegar eles desde pequeno e começar a incentivar... Criança, exatamente. Ali, mostrar uma referência, um caminho, né? Exatamente. E eu estava fazendo outra reflexão aqui também, que essas dificuldades existiam antes, né, bastante grandes, nós estamos falando todos aqui, antes do desastre aí todo ambiental que sofremos, que, né, impactou demais negativamente o bairro. Então agora, mas eu acho que toda crise, toda dificuldade são desafios e novas oportunidades para a gente justamente buscar esse crescimento, buscar igualar, né, buscar essa equiparação, porque, né, houve o desmonte também das estruturas aqui mais fortes aqui. Conversamos aqui com o Leco há poucos dias aí, que é do Centro Social Urbano também, que se tinham, né, todas umas atividades ali fortes. Eu cresci ali, a gente fazendo atividades. Nós tínhamos as nossas colônias de férias. A gente, então, tudo que tinha ali no Centro Social era o que nem eu digo, é o meu sonho hoje, né? De tirar as crianças da rua. Então, tu tá ali numa atividade, tu tá num reforço escolar, tu tá tudo. Tu não tem tempo de pensar de estar lá na rua fazendo alguma coisa errada. Então, isso é importante, né? Hoje o desafio é maior, porque a gente precisa retomar o Centro Social Urbano para as suas atividades, né? Mas também precisa, né, construir essas oportunidades, né, nos outros bairros, né? É necessário um olhar mais preciso, né, dos gestores públicos para Matias Velho e para outros bairros, né? Que nem estava falando ali, como estava falando do teu filho. Teu filho, ele conseguiu porque teve uma mãe que incentivou. E hoje tu continua o trabalho incentivando as crianças do bairro, né? E vem bem a fechar com um nome que vocês colocaram, Gotas de Esperança, né? Não é porque o pai
digamos assim, morador de rua que tu vai ser, né? Uhum. Não é porque o pai bebe, fica na rua que tu vai ser. Ou que ele não tem estudo, que não conseguiu uma profissão melhor, tu também não vai. Não, é ter pessoas incentivadoras dentro das instituições, mas ter também essa ajuda e esse olhar dos gestores públicos. Criar um espaço de convivência lá dentro do bairro e criar oportunidades e ter informações para encaminhar essas pessoas. E isso aí não é só para uma ONG, mas para todos que ali moram, né? É muito importante isso, né? E antes, assim, que nem eu digo, né? Quando começou a informática mais tomar conta da nossa vida, né? Cursinho de como aprender, tudo isso, nós não temos mais. Não tem mais um curso de informática, não tem mais uma coisa. Então, todo mundo fica sem De saber. acessibilidade. Eu montava aqui, relembrava com o Leco aqui há poucos dias, Uhum. a dificuldade da construção que nós tivemos no Centro Social Urbano, no laboratório, fizemos todo o movimento na época de arrecadar os periféricos, os computadores, né, que fizemos uma campanha, né, desses que estavam assim, já inutilizados, né? Uhum. Fizemos uma campanha, eu lembro bem que nós fizemos ali na Praça do Avião, a arrecadação, enchemos um caminhão, né, na campanha, e fizemos uma parceria com uma ONG de Porto Alegre, uma instituição, um instituto lá, que fazia a qualificação dos jovens, justamente no trabalhar com as máquinas, com os hardware. Então, acabava recuperando algumas, né, resultado algumas. E aí algumas foram destinadas justamente para o Centro Social Urbano da Matias, ao nosso pedido, né, foram destinadas. Depois o desafio foi montar a rede, né, então, na época de cabeamento, não tinha, eu falava para os rapazes aqui mais novos, né, que na época não tinha esse negócio de Wi-Fi, então era a rede de cabeamento que era caro. E a gente conseguiu aí com o empresário que prestava serviço lá para Springer Car, para GCO, para Internet, na época que fizesse essa doação ali no Centro Social Urbano. E a gente montou ali uma sala, levou uma estrutura de qualificação, né, pelo poder público, e dava aula ali para os idosos, para as crianças, né? Então, tinha essa oportunidade de se inserir nessa vida digital, nessa vida de tecnologia. Hoje nós não temos nem ali mais, então temos que reconstruir, e temos que reconstruir por igual, mas a Rosângela fala bastante em gestores públicos, né, Rosângela? Eu sou sou bastante cético com relação a isso, porque os orçamentos públicos, né, já não alcançavam, né, então, essas ações onde deveriam chegar, né, já eram insuficientes para isso, então acabava chegando de uma forma errada, e ele tem que chegar em todos os lados. Por isso que justamente aí se encontra a essência do terceiro setor, né, que a gente chama de longa mano, né, a extensão do braço do Estado, que eu digo do governo, do município, do Estado, para fazer chegar essas políticas públicas onde o Estado não consegue chegar, né? E esses trabalhos eles têm que ser organizados. Por isso que existem várias leis de benefício fiscal, por isso foi criado os fundos, os conselhos municipais de participação e controle social também para definir essas políticas públicas. Então, com benefício, com oportunidade que a gente possa receber recurso direto das pessoas, que podem deixar de pagar um percentual, né, para o governo federal direto do imposto de renda, por exemplo, e doar direto para o fundo ou para as instituições, isso, para os fundos, né, mas que tem que chegar nas instituições, então esse é o nosso trabalho hoje. Mas existem outras séries de incentivos para as empresas grandes aí que tem aí, né, de redução tributária e que também atende hoje a necessidade das empresas de fazer o seu balanço socioambiental. Hoje a responsabilidade socioambiental é uma questão que se impõe às empresas, né, grandes. E não pode ser diferente. Não adianta eu ter uma Bianchini, uma norma de uma empresa, né, forte no entorno da Bianchini, as pessoas que trabalham em Bianchini vivendo, né, em situações completamente vulneráveis. Né? Então, é a mesma coisa da Refap ali, não adianta eu, né, uma cidade, e nós sabemos que a nossa cidade foi muito impactada. Então, né, vai ser muito difícil de recuperar. Eu dizia aqui que foi a história, né, de longas décadas. Tu está lá há 43 anos. Eu estive lá em 67 até 69, no bairro, até 70, no bairro Matias, até o final de 69, né? E depois fui para Niterói, depois fui, né, para Juviras, Rio Branco, andei, né? Aliás, Rio Branco primeiro, Igara também. Mas a gente sabe essas dificuldades e da forma que foi construído esse bairro. Quando eu morava lá na Matias Velho, em 67, ali no Centro Social Urbano, não existia o Centro Social Urbano, evidente, eram vários campos de futebol ali, várias alternativas também de esporte, mas era. E poucas casas lá para baixo, onde tu moras lá, era muito poucas residências, né? Tinha o Prado lá e tal, antenas, coisas.
Então, e a gente sabe que aquilo foi construído ao longo de décadas de trabalho com pessoas que passaram 15, 20 anos, 30 anos numa empresa, pegaram a sua indenização, montaram um negócio, ou construíram uma casa melhor, mais confortável. Então foi uma história montada e que hoje foi, né, jogada. Então nós vamos ter que ter muito essa articulação, né, que a gente chama, essa conexão, né, que a gente sabe que as pessoas têm essa sensibilidade, as empresas têm também essa sensibilidade, têm o interesse, e da gente poder realmente, né, fazer reencontrar esse caminho aí do crescimento e levar essa oportunidade, essa esperança, né, para aquelas crianças, especialmente, né, que estão lá, que vivem lá, que a gente tanto sofre vendo, né, essa falta de opção, de alternativa, e por isso nos movemos, né, nesse sentido, né. A Rosângela que nos levou, né, alguns anos atrás lá para viver de novo essa realidade, ou viver essa realidade mais intensamente ali, né? Então, e aprender isso, né? Me lembro que eu levei até minhas filhas, inclusive, para fazer algumas atividades lá para ter essa noção, né? Dessa importância, dessa necessidade. É verdade. E a gente teve uma experiência, porque em 2023, setembro, a gente estava fazendo as marmitas, sanduíche e levando para Caraá. Então, ali, então a Quando gente. teve um impacto lá em Isso, cima. então a gente ajudou muito lá. Então a gente foi. Eu saía daqui 4 horas da manhã, nem dormia porque a gente estava fazendo a comida, né? Então o sanduíche, os cafés, a gente deixava fazendo de madrugada e ia para lá. Então nós ia para lá ajudar a limpar as casas. Então a gente já veio assim, vinha de lá, triste com aquilo tudo que aconteceu. Depois, quando aconteceu com nós, aquilo, meu Deus do céu, então tu já teve que ficar mais forte para te poder ajudar. E nesse período todo da enchente que a gente passou, nós trabalhávamos nos abrigos. A gente ajudou nos resgate, a gente estava ali, chegava as crianças, a gente já estava com coberta. Isso que a gente teve todo o impacto no que a gente passou, né? Sim, Tudo a minha casa teve 6 metros de água. 6 metros. 6 metros. Então a gente teve assim todo esse impacto, mas a gente não parou. Daí aonde a gente disse assim, se a gente conseguiu nesse período se reerguer, Sobreviver ali. sobreviver, a gente consegue agora fazer um trabalho e que nem eu disse para eu quero não só ali, que nem eu lhe disse, a gente trabalha com o pessoal da Prata, a gente trabalha com o pessoal da Invasão 386, a gente vai com o pessoal da Barca. Sim, Então a gente beleza. não só para nós ali, mas no momento que tu tá crescendo, que tu tá tendo um trabalho especial, todo mundo consegue crescer junto, né? E o nosso trabalho ali é ter esperança para eles mesmo. Ter esperança de eu não ver mais aquele menino que se negou a pegar um material escolar para ficar na esquina ali vendendo porcaria. Para uma mãe chegar e dizer assim, ó, eu não tenho nem um grão de arroz hoje. Então, isso para nós seria um crescimento maior e ver que uma família. Quantas vezes as famílias. Eu estava falando para ela agora de domingo, a gente fez uma festinha, tinha mais de 600 crianças. Então, foi um impacto assim. E uma menina estava de aniversário e ela chegou e me abraçou e começou a chorar, que era aniversário dela, e aquela festa foi a festa dela de aniversário. Que E a mãe veio e disse para mim, alegria. a maior coisa, mais bonito foi a minha filha hoje tá aqui. Nós não tínhamos o que comer em casa e eu não tinha o que dar para ela. E hoje nós estamos aqui. Que lindo. Então foi uma Que coisa assim que oportunidade. impactou muito. E a gente tem várias histórias sobre isso. Que eu digo, antigamente a gente fazia festinha só para as crianças. E às vezes a gente via eles pegar o cachorro quente, botar numa sacolinha e levar para Para casa. dividir em casa. E eu disse: não, não é assim que eu trabalho. A gente tem que lidar com a criança e com a família. Uma É família. verdade. Porque se tu deixar só a criança ali, ela não é egoísta, ela vai querer levar para a família. E é onde a gente começa a fazer a festa, a união. Aí
tu faz uma atividade com uma mãe, ela vai lá e faz a atividade que ela quer mostrar pro filho ali, que ela tá ali. Então, isso é bonito. E essas, como é que eu vou dizer? Essas coisas que vão nos passando, vão cada dia nos dando mais força para ti. Energia, né? A energia. E hoje, ontem, ela chegou lá na frente da minha casa e ela tinha um broche que era da mãe dela. Ela queria me dar de presente para gratificação. Eu digo, não. Outro dia tu me traz uma flor, alguma coisa. Então são essas coisas pequenas que para muitos não é nada. Teve uma criança que me disse, tia, eu nunca comi um bolo de aniversário. É, Às vezes tu olha aquele bolo de aniversário, te dá uma garfada, Pois não é. gostei e bota fora. São muitos. coisas É assim. verdade. Então, ali a gente tem que fazer esse trabalho, tem que tirar tanta coisa. Sofrimento, claro que às vezes o sofrimento das pessoas que estão ali, mas o sofrimento que tu pode diminuir, amenizar, É verdade. é o que a gente procura fazer isso no dia a dia. Vocês estão de parabéns, né? Sim. Tu, principalmente, assim, que está à frente desse trabalho do presidente, né, da ONG, Gotas de Esperança, porque nós sabemos como é que é. Quem está na frente de um trabalho assim tem que dar conta de conseguir doações para as festas que tem, né, Dia das Crianças, Natal. Já fica aí também, né, o nosso apelo para o dia de Natal aí, pessoal que não conhece o trabalho da Irna, né, procure conhecer. Nós temos lá as nossas redes sociais também do Kauai, onde está a história da Irna ali, né? Tá ali o contato, quem quiser ajudar, ser parceiro nessa missão, né, Irna? É. Mas a Ana falou uma coisa que me chamou a atenção, interessante, né? Que foram, né, em 2023 ajudar, né? Muitos aqui de Canoas se mobilizaram, Igreja Nacional das Graças, o pessoal foi lá para Mussum, falou que foi a Caraá é lá na nascente do Rio dos Sinos, né, em Santo Antônio, né? Então, e aí estava fazendo justamente essa reflexão, não podia imaginar, né, que nós fôssemos ser atingidos. Em alguns lugares, eu né, vinha trabalhando há algum tempo justamente com essa certeza de que nós iríamos ter impacto, né? Que é o bairro Mato Grande, que é o bairro São Luís, que não estão até hoje protegidos, né? Se fala em complementar a proteção ainda, mas os bairros Matias Velho, Rio Branco, Fátima, né, e Harmonia, eu não imaginava isso, que nós tivéssemos essas deficiências aí, né, de manutenção, né, nas estruturas, ou até inexistência, que é o caso da Rio Branco, da Corcol, né? Se imaginava, né, que não existia toda a complementação, né, dos diques, ou vulnerabilidade que tinha, né, embora a gente já tinha algumas notícias aí, e vimos trabalhando nesse sentido todo, mas tu falaste que Caraá é a nascente, né, Caraá lá é a nascente do rio, e é lá na Mata Atlântica, né, então dentro do plano de bacia do Rio dos Sinos, que começa lá e desemboca aqui, né, Canoas aqui, desemboca aqui no Jacuí, aqui, né, justamente aqui na praia do Paquetá, dentro do planejamento da bacia já se diagnosticou e se identificou, né, em 2014, a necessidade de recuperar a Mata Atlântica, né, para evitar as erosões, para evitar as enchentes. A recuperação da mata ciliar do rio, a despoluição do rio, né, a redução das cargas poluidoras. Então, fizemos todo um planejamento através do Comitê de Bacia, que recebeu consultorias para isso, o governo do Estado, né, dedicou. Mas ficamos ali, né, identificamos todos os problemas e não agimos. Por quê? Porque não se decidiu implementar o que está previsto na lei, que é cobrar pelo uso da água, né, cobrar das empresas que utilizam a água, da agricultura que utiliza a água, né, para que tu possa ter estrutura necessária e fazer a fiscalização, o controle, né, das ações necessárias para te recuperar o rio, para te recuperar e evitar e fazer as proteções necessárias das áreas que as pessoas estão vivendo já há muitos anos, há décadas estão morando. Então, nós tivemos exatamente, né, fomos vítimas, né, desse desastre, né, por negligência, evidentemente, toda, né? Começa lá, quando tu falaste, cara, eu lembrei exatamente desse começo, né, da falta de ação que nós temos aí, que vai gerando o assorreamento, e aí não retira também, né, o excesso nas areias. Então, tem todo um conjunto de coisas que não foram feitas, né, que teria evitado isso.
mas que essa ação voluntária deu um preparo, né? Então, né, para ir, eu me lembro muito bem que o pessoal fazia, se organizava, o ônibus junto, doação, vai lá e deu esse preparo necessário hoje, mas nós queremos ver se a gente consegue se organizar, né? De ponto de não precisar passar, né? Evidentemente, por isso, de novo, se passar por outro. E precisamos organizar bastante. A sociedade civil precisa se organizar, se conscientizar, né? E buscar os caminhos, como tu diz, né? Como Os caminhos, né? Identificas bem aí, né? Então, queremos agradecer bastante aí essa oportunidade de compartilhares conosco essa experiência, né? Tão importante, né? Que a Rosângela convive. Agradecer a Rosângela por trazer, né? Aí para a próxima aqui também tem essa experiência toda lá. E dizer que isso realmente é o que nos move aí, né? Essa necessidade que nós temos de fazer alguma coisa, né? Para o bem dessas crianças, dessas pessoas, da sociedade, por nós mesmos, né? nós Consequência mesmos, né? disso, né? Porque a gente tá tudo junto, né? Que nem eu digo, não é só é nós, a comunidade em Exatamente. geral, né? E aí a gente se põe junto também. Porque no momento que acontece essas demandas, essas coisas, aí tu fica assim, ó, mas se eu não conseguir, e se for pra mim? Tem uma hora que às vezes a gente precisa, que nem eu tava falando pra ela. Então tem uma hora que gente, preciso de uma cadeira de roda pro meu marido. Então são coisas assim que tu também tem que estar forte e Sim. também tem hora que tu vai precisar pra ti pessoalmente também, né? É o que eu luto assim, ó, não só para mim, mas para nós todos. Muito bem. Quer deixar algum recado? Quer fazer algum apelo para os parceiros, para quem quiser se enganjar nessa missão aí contigo? Se as pessoas, né, sentir no coração que puder nos ajudar, puder nos guiar, também ajudas que para a gente também legalizar, para a gente crescer e ajudar mais as pessoas, estamos aí junto, né, para agregar a nossa ONG para ajudar mais pessoas, né? Quem puder nos ajudar, para ajudar mais pessoas. Muito obrigado, Irna, né, por poder vir aqui falar um pouquinho da ONG Gotas de Esperança. E nós temos na ADESU aí, o pessoal que acompanha, um pouquinho da história da Irna e também da ADESU, quem quiser nos acompanhar aí, né? Muito bem. Juntos somos fortes, né? E vamos estar juntos, vamos estar caminhando justamente um dos primeiros projetos, né, objetivos da DESCAN, né? Hoje a DESUL, né? Transformamos a denominação, porque fomos chamados a implementar projetos na área, né, hidroviária, náutica em Porto Alegre, em outros locais, então a gente mudou, né? A ampliação da sigla, né? Mas começamos com a DESCAN, com um dos objetivos, aliás, o primeiro objetivo é fortalecer e apoiar a instituição do terceiro setor. Porque nós acreditamos muito nesse setor que está, né, entre, né, o primeiro setor, que são os órgãos públicos, né, o governamental, né, as entidades governamentais, né, que vivem de orçamentos públicos, de impostos diretamente, e, né, do segundo setor, que é as empresas, que é o setor comercial, mercantil, que as pessoas, né, se reúnem, se associam, inclusive às vezes também, mas com atividades que visam lucro para si mesmo, para dividir lucros. E nós temos o terceiro setor, que é justamente para complementar o que o Estado não consegue fazer, com o apoio desse setor aqui, né, comercial e empresarial, que ele precisa também fortalecer a sua sociedade, né? Então, vamos dizer, qualquer empresa, qualquer, né, negócio, pega um banco, né, que está aí no mercantil e tal, se a cidade estiver mais fortalecida, ele vai ter mais lucro, né? Evidentemente, tem uma cidade empobrecida e assim vai para todas as áreas comerciais. Então, as empresas também têm interesse, né, em fortalecer esse terceiro setor, que são exatamente esses trabalhos, as atividades que buscam complementar, levar essas oportunidades dos direitos sociais das pessoas, né, sem... Não que as atividades não tenham que ter lucro, tem que ter atividades lucrativas que a gente possa investir nesse fim social, ao contrário. Precisa ter, né, atividades com lucro para te poder ajudar e investir nos outros, mas que tu não vai distribuir esse lucro, né? Tu não está fazendo essa atividade até lucrativa para distribuir, senão para as próprias pessoas, nas próprias atividades, para dar sustentabilidade a isso. Então esse teu trabalho é muito importante, essa tua experiência é muito importante para que a gente possa compreender melhor isso também e mostrar para esse setor empresarial, para o segmento, né, essa necessidade, né? Temos que organizar também os conselhos e os fundos, então, para que se possa fazer isso de uma forma democrática, né, e efetiva.
Bem, muito obrigado. E eu que agradeço aí pela oportunidade, né? Da gente estar divulgando o nosso trabalho, que é lindo. E cada pessoa, assim, que olhar diferente vai ver que é um trabalho muito bonito, que é um trabalho, assim, que te dá mais vigor, mais vontade de estar ali à frente de tudo. Eu sou grata porque é uma coisa que me desenvolveu muito. É um trabalho que às vezes toma muito meu tempo, mas é uma coisa que sem fazer aquilo ali eu não consigo viver. Então É é o o que eu sangue, né? mais amo, é o que eu mais amo fazer é esse trabalho. Deus, Muito obrigada. maravilha. Bem, muito obrigado.